Sobre fundo preto, em letras maiúsculas e claras. Ofício. 6 décadas de produção cultural em Franco da Rocha. Ranulfo Faria. Um homem branco vestido com roupas e chapéu preto e com óculos escuros. Está sentado em uma A minha cadeira sob uma história, árvore. Ao na fundo verdade, a estão as história da fachadas minha brancas família de casas com telhas começa marrons e no janelas Rio de beges. Janeiro, quando um moço português, de seus 20 e poucos anos, desembarcou no Rio de Janeiro, vindo de Portugal. Um moço, ele era músico também, tocava bombardino, que é um instrumento de banda, um instrumento de contracanto e harmonia. E na época o Juqueri estava requisitando muito o portugueses para o seu núcleo de trabalho. Ele ficou sabendo, veio para o Juqueri e foi trabalhar na jardinagem do Juqueri, jardineiro, né? Aliás, eu devo estar numa paisagem aqui que deve ter a mão dele por aqui, né? Essas árvores mais antigas. Ele abre e fecha os braços e as mãos. Então por isso que eu estou contente e feliz, porque acho que eu estou dentro de uma paisagem que a origem da minha família tem a mão aqui, né? E minha mãe, que me endereçou na carreira, ela me ensinou a primeira música. A minha mãe também era cantora, cantava junto com o povo, né? E me ensinou uma música e me obrigou a cantar. Ao pé da árvore há um violão recostado. E até que deu um pouco certo. Eu virei um calouro mirim, cantava com o conjunto do meu tio, né? Era o garotinho que ficava ali, de vez em quando cantava uma música. Aí peguei gosto, eu era afinado, graças a Deus. Eu sonhava em vir para o centro da cidade. A estação, para mim, o Pouso Alegre era uma coisa provinciana, né, naquele tempo. E a estação, para mim, era a meca de tudo, né? Onde tinha cultura, onde tinha música, né? Aquele garoto de periferia que sonha como a gente aqui sonha com as metrópoles de São Paulo, né? Era assim, essa dimensão. E eu vim participar de programas de calouros que haviam no Clube Expedicionários. Ele tinha uma sede no centro da cidade e fazia programas de calouros, e eu participava como calouro mirim. Tinha a competição, inclusive, né? Programa de calouros, quem é o melhor. Depois vim para a estação, já encontrei outro pessoal de outro nível, encontrei um amigo legal que me deu muita referência, que estudava em São Paulo música clássica, isso no advento da Bossa Nova, 60 e pouco, né? Pedro Quintanilha é um homem magro, com cabelo e barba branca. Ao fundo há um morro com casas em várias cores. Quando ainda era adolescente, aí a década de 70, no ano de 73, o Mário Ramos, um amigo meu de infância, falou: tá tendo uma exposição lá na estação. Então a gente foi conferir, era o centro comunitário que estava entrando em atividade. O grande artista na época, então, era o Milton Misson, que chegou a participar em 62, se eu não me engano, da Bienal de São Paulo. Então era o Milton Misson, o professor José Parada, o Eduardo Saites da Niquem, o Nonato Mililo, Pompilinho Alves. Então esse pessoal montou o Salão de Arte de Franco da Rocha. Aí foi já propiciado porque começou as atividades no centro comunitário. Aí eu participei das 3 edições do Salão de Arte de Franco da Rocha, tem até o certificado. Foi em 73, 74 e 75. O centro comunitário, vou falar dele porque da importância dele. Então ali começaram assim a surgir os primeiros movimentos culturais, né? O pessoal interessado em cultura. Então foi formado um grupo de teatro, que era o Tesseco, teve festival de música estudantil, aí tinha o salão, né? A dona Raimunda, que elaborava a Semana do Folclore. Então criou a primeira turminha assim que acabaram fazendo história em Franco. O pessoal que se juntou lá, todos
todos de alguma maneira colaboraram para a evolução da cidade, né? Num desses eventos, a gente rabiscou uma peça que chamava Um Dia em Franco da Rocha. Um Dia em Franco da Rocha. Como era o cotidiano, o pessoal que embarcava tomar café no bar do português Eduardo, a molecada vadia que se espalhava pela cidade, os amigos do meu tempo. E esse jargão, os loucos vêm de fora, era a resposta dos habitantes quando alguém dizia pejorativamente que aqui era uma cidade de louco. A peça era um sonho do louco que estava dormindo, né? Ele estava... Parece que deu certo porque fez algum sucesso, né? A trilha sonora virou hits regionais, locais, né? O pessoal cantava na cidade. Mas a visão era do louco para o mundo e não do mundo para o louco. Franco da Rocha, que tinha pouca arrecadação, porque o centro era o Juqueri, que não pagava imposto, né? Então não tinha imposto. O comércio era fraco e, por outro lado, muitos problemas a serem resolvidos. Com verba escassa, aí a cultura era a última a ser lembrada, então não tinha verba nenhuma. Depois foi melhorando, um pouquinho de verba que entrou, começou a entrar para a cultura, foi investido na formação da banda marcial, o maestro Jairo Farias, Um gato sobe no banco. que acabou tendo bons resultados. Teve alguns músicos que saíram a partir dessa iniciativa, levou o nome de Franco da Rocha para as outras cidades, que quebrou um pouquinho aquele estigma de loucura, né? Até que, por conta da política e a cultura, teve muito isso aqui em Franco, de acordo com a política cultural que o prefeito colocava na cidade. Então, quando o seu Ângelo saiu, trocou o prefeito, a gente foi expulso do centro comunitário. Tiraram toda a aparelhagem, colocaram na rua, tudo. Então a gente ficou órfão, né? Até que, por conta disso, nós fizemos, tinha eu, o Nego, o Rafael, que eram os artistas da hora ali, nós fizemos uma exposição de protesto no terreno que hoje é a igreja Jesus Cristo Crucificado, ressuscitado, né? Era um terreno vazio ali do lado da delegacia. Nós recolhemos as obras com a turma, tinha um mestre que era o seu Antônio Navicas e outras pessoas e montamos ali. Então de dia a gente montava, à noite a gente recolhia e ficava na barraca ali montado. Então teve a participação dos estudantes do Befama, do Cambiá, que foram lá ver a exposição tudo, foi um protesto, né? Mas depois miou. A gente teve uma temporada assim de silêncio. A dificuldade era essa, que não tinha apoio. Tinha comerciante que ajudava. O Eduardo da Niquem, por já gostar do negócio, ele sempre colaborou conosco. Então, ele financiava a tinta. Mas tinha que correr atrás de patrocínio, né? E tudo que a gente ia fazer, tinha que fazer por conta, voluntariamente. E depois o que a gente sentiu muito foi a falta de espaço. Depois dessa situação com o centro comunitário se extinguir, a gente não tinha onde correr, não tinha onde expor, não tinha onde se reunir. A gente se reunia na casa do Ricardo Barreto, mas não tinha como promover um evento, né? E aí quando voltou o centro comunitário à atividade, que já com o nome de centro cultural, né? Aí voltaram as possibilidades e a gente começou a realizar novamente. Até que foi indo, foi melhorando a situação, mudou a prefeitura, foi reaberto o centro comunitário. Já tínhamos espaço novamente, então isso estimulou, né? E o melhor da história é que lá no centro comunitário tinha o pessoal da prefeitura que trabalhava e o André Arruda foi chamado para trabalhar lá. O André já começou a articular as coisas lá, começou a dar as aulas dele de teatro e num belo dia ele me convidou, chamou eu e o Ranulfo
e fez a proposta de montar o Inverno Cultural. André Arruda, homem branco com cabelo comprido e amarrado. E Fábia Pierangeli, mulher branca, cabelo na altura do pescoço. Aí depois, ao fundo, no ano 2000, preto. eu acho que não chamava secretária, acho que era diretora de cultura. Perguntou se eu queria vir para o Centro Cultural para... Que era centro comunitário. Centro comunitário. Centro comunitário. E era divisão de cultura, para ser coordenador de cultura. Aí eu vim, aí a minha vida aqui dentro do Centro Cultural, que até hoje, é desde o ano 2000. E eu conheço o centro comunitário, porque eu vim fazer inscrição para a oficina de teatro na época que o Alexandre era o professor. O Alexandre acho que fica aí uns 4, 5 anos por aqui. Tipo, adolescente, eu vivia aqui, ia para a escola, saía da escola, ficava aqui, ia embora para casa, dormia, voltava, ia para a escola, quando acabava a escola, vinha para o centro comunitário, ficava até o último ônibus, que eu morava em Morato, e aí pegava o último ônibus, ia para lá e era isso, assim, no final de semana a gente vinha, passava o dia aqui. Quando eu entrei aqui só tinha a Dona Maria, que aposentou esse ano agora, era nós dois aqui. Aí um dia a gente ganhou uma exposição da Secretaria do Estado, uns biomas, assim, tudo de papelão que a gente tinha que amar, e eram mapas do Brasil colônia. Aí eu lembro que num sábado de manhã eu estava abrindo o Centro Cultural aqui para a gente montar a exposição, a Andrea passou aí, a Andrea Chernioglu. E a gente conhecia assim muito, de só se cumprimentar, a gente quase não conversava, assim, eu não conhecia direito ela. Aí ela veio ver, ela acabou me ajudando a montar. Aí ela começou a ter ideia, ela falou, a gente podia fazer tal coisa. Eu falei, mas não tem dinheiro. Ela falou, não, eu vou convidar um pessoal, eu conheço pessoal que eles vão topar fazer, porque você está aqui. Daí eu pensava, essa menina está viajando. E realmente ela começou a trazer muita gente, assim, que a gente começou a fazer coisas. A divisão de cultura não tinha nem funcionário, quanto mais dinheiro para investir em alguma coisa. Mas tinha muita gente na cidade que queria fazer coisa, que estava num momento assim que... Gente que já vinha fazendo desde lá dos anos 70, anos, sei lá, até antes. Erineide Oliveira é uma mulher negra, cabelos compridos, está sentada em uma poltrona. Ao fundo há instrumentos musicais e livros. Eu comecei a me envolver com a poesia falada na igreja. Eu frequentava um grupo de jovens e a gente fazia muitas atividades, e uma das atividades eram apresentações artísticas, e eu descobri que eu sabia declamar, porque fui preparar uma apresentação e declamei, mas não declamei um poema meu, porque eu tinha vergonha de mostrar. E eu declamei um poema de Vinícius de Moraes, foi o primeiro poema que eu declamei ainda adolescente. Não havia muitos espaços, né, com esse tipo de atividade. Existia o centro comunitário, mas era muito mais voltado para exposições. E tinha alguns eventos, embora poucos, tinha um grupo de teatro, mas eram poucas atividades para essa modalidade de escrita e poesia falada. E aí a gente começou a se arranjar na igreja, aí logo conheci o André Arruda, que era uma referência para mim, me deparei com o livro dele, fiquei muito encantada e me inspirou muito. Eu já escrevia, né? Bom, fazia tempo. Eu conheci o André em 1994. Foi quando ele lançou o livro. Eu descobri que tinha um poeta na cidade e eu quis conhecer esse poeta. E aí foi muito engraçado, porque a escrita do André é uma escrita muito madura, né? Muito grande, né? Não que poetas jovens, mas era uma escrita muito amadurecida. E aí eu achei que ia encontrar um homem muito mais velho. E eu combinei de encontrar o André. Encontrei o André porque ele trabalhava na prefeitura, e eu liguei na prefeitura e a gente começou a fazer recitais, quando não tinha sarau, né? A gente fazia recital nas escolas. Naquela ocasião, chegamos a fazer na igreja, eu, André Arruda, Ranulfo, e os espaços eram bem precários, eu estou falando de 1995. Né? Eu lancei meu primeiro livro em 1997, lancei no Salão da Igreja. E aí, pouco tempo depois, eu fiz um novo lançamento na biblioteca, no prédio onde hoje é a Casa de Cultura Marielle Franco. E seguimos fazendo, já fizemos em bares, né? A gente fazia os espaços acontecerem, né? A gente combinava com os proprietários dos bares e fazia apresentação lá. Sem nenhum incentivo, sem receber nada, era sempre muito voluntário, só para conseguir manifestar alguma expressão artística mesmo. Um pouco depois, eu conheci o Eduardo Nunes, que também é músico aqui da cidade, e aí nós começamos a
a ocupar a biblioteca. E aí depois, no Centro Cultural, acho que já começaram a acontecer os invernos culturais e a gente começou a ocupar mais aquele espaço com outras expressões artísticas. Teve esse primeiro, que foi um acontecimento na cidade, e aí isso reuniu, tipo, artistas e produtores da cidade, e daí as pessoas já queriam participar do próximo, tipo, não, mas como é que eu faço para participar? Porque eu vim ver, tão legal. E aí isso foi ganhando corpo, e a gente está em qual edição hoje esse ano vai ser a... Se a gente está em 2020... se não pulou nenhum ano, eu não lembro, se eu não lembro... Então, 22ª ou 23ª. Pra mim foi um momento bem especial, esse momento aí de 2000, 2005, né? Que eu... Não, na verdade, desde 95 eu já vivia aqui no centro comunitário. Então, mas em 2001, tinha uma molecada que não saía daqui de dentro com a gente, tu lembra? Mas tinha uma molecada que fazia teatro com a gente aqui, fazia outras coisas. Eles só saíam daqui quando a gente saía, e às vezes a gente queria ir embora e eles não queriam deixar a gente embora. Fábio Dacher é um homem branco e magro, está sentado em uma cadeira. Ao lado há uma garrafinha de água. Ao fundo está um tecido preto. Eu estava em tudo, assim, estava envolvido em tudo, eu lembro tudo. O Frango do Rock estava envolvido, eu trabalhava o dia inteiro, teatro estava envolvido, tudo, todos os eventos que o André fazia na cidade, com a Fábia, eu sempre estava envolvido, porque eu queria estar nesse lugar, né? Eu sempre quis estar nesse lugar, eu quis estar em festival, eu sempre preparava coisas para sarau, eu lembro, sempre. Já terminava um sarau, já estava preparando outras coisas para o próximo, porque eu queria estar próximo. Eu tenho uma história com a cidade. Quando a gente começou, tudo era mais difícil. Não tinha nada, não tinha dinheiro nem para figurino, não tinha nada. Eu lembro uma época que a prefeitura dava passes para a gente vir para a cidade, porque assim, sempre foi no centro, né? Nunca foi descentralizado, a cultura sempre foi no centro, ainda continua. Acho que isso tem que melhorar, vai melhorar. Mas assim, para quem morava longe, eu, o Wagner, as pessoas que moravam longe do centro, a gente tinha o passe, né, para a gente poder vir até a cidade, mas a gente vendia o passe, porque a gente a gente vendia os passes, porque a gente queria comer, né, porque assim, a gente vinha com fome. Então assim, bem de verdade mesmo, a gente vendia os passes lá na estação, a gente lá vendia os passes, vinha a pé, continuava vindo a pé, porque a gente precisava comer. Então a gente passava no mercado, comprava uma bolachinha. Eu lembro que era Nikita, uma bolacha bem barata, dura, mas assim, a gente ficava o dia inteiro no centro cultural. O dia inteiro ensaiando. Quando era festival, a gente ficava o dia inteiro. Então assim, tudo era mais difícil, tudo era luta, a gente tinha que correr atrás de figurino. O André falava, vamos fazer inverno cultural. Então a gente se virava a fazer tudo, a gente ajudava, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo, a gente pensava em fazer como que vai ser, a gente limpava os banheiros, inclusive. A gente limpava o banheiro, limpava palco, quando era dia de espetáculo a gente limpava tudo. A gente não tinha recurso de luz, quase nenhum recurso de luz que a gente tem hoje, né? Eu aprendi bastante fazendo teatro com o André, luz. Hoje eu não sou iluminador, mas assim, eu sei me virar. Porque eu aprendia, porque tinha que aprender, eu tinha que fazer tudo, a gente tinha que costurar, a gente tinha que fazer as coisas para fazer tudo, para criar tudo, para pensar em tudo, desde o começo até o produto final. E para a gente importante não era nem o produto final, mas era o processo, de como foi importante o processo. De todas as peças que a gente participou aqui, eu acho que o processo era tão importante, de fazer coisas, de pensar, de ensaiar desde o começo do texto, a leitura que a gente fazia, o trabalho por trás que tinha de corpo, de voz, tudo assim, era um trabalho gigantesco para a gente chegar até a apresentação. Por isso que a gente tinha bons resultados em festivais, porque assim, era um trabalho sério, apesar da gente ser amador, né, era um trabalho sério, de verdade, assim, e acho que isso que me transformou no que eu sou hoje, assim, porque hoje eu faço um trabalho sério. Teve uma exposição individual, coletiva, no Cine Marajá. No comando foi o Fábio Campagnolo. Fábio Campagnolo, que surgiu em 1990. Eu e Joacir, nós fizemos um painel no pontilhão do Juqueri, do viaduto. Foi o primeiro, considerado o primeiro grafite da cidade, né? Então a gente estava fazendo lá, apareceu o Fábio e o Douglas Scott. Eram moleques ainda, uma pastinha do lado com os desenhos, e a gente gostou tudo. E daí eles curtiram a ideia e começaram a grafitar também. Aí iniciou um processo já aí, né?
Douglas Scott e Fábio Campagnola, dois homens brancos de pé encostados sobre uma parede grafitada com desenhos de trilho, ladeado pela frente de um trem com o maquinista de um lado e do outro grandes faces humanas. Falou, você vai gostar de pintar isso. Quando eu conheci o Pedro, eu estava andando com um rolo, com um desenho que tinha acabado de fazer e estava embaixo do braço. Aí o Pedro apareceu, surgiu assim e falou, o que é isso? Eu falei, é um desenho que estou fazendo, posso ver? Daí eu falei, pode. Daí ele olhou, legal. Aí me devolveu e falou, depois aparece lá em casa, me deu o endereço. Depois eu passei lá e nos tornamos grandes amigos. O Pedro é a referência, acho, de todos nós, né? O Pedrão é... Tipo assim, quando a gente via o Pedro, a gente tremia, né? Ele tinha uma barbona preta, assim, grandona, né? Mas ele era tipo um ícone, assim, né? E ele é um cara que, como eu e o Fábio também incentivamos outras pessoas a entrar no mundo da arte, o Pedro é o cara que trouxe a nossa geração para o mundo da arte. Muitos da nossa geração acabaram se envolvendo com artes em função do Pedro, né? Porque o cara já era monstro já quando fazia tudo. Então o Pedrão já era fera já, ele já detonava. Então existiram alguns momentos que a gente foi pintar com ele, né? A gente foi pintar, só que a gente pintava meio que tremendo, assim, né? Pô, a gente tinha 15, 16 anos, o Pedro já arrebentando já nas artes plásticas. E aí o cara falou assim, eu quero ser igual esse cara aí, pô, quero desenhar rápido igual ele, bonito igual ele, né? Então ele foi um grande incentivador, assim, eu acho que a cidade deve muito ao Pedro, assim, sabe? Nosso grupo chamava Esquema, né? Porque tinham vários grupos na cidade acontecendo. Infelizmente, muitos deles, a maioria deles não prosperaram, né? Não seguiram no mundo da arte, a gente seguiu. Uma coisa a respeito da informação que o Fábio falou, é que como aqui não tinha nada, né? A gente tinha que ir para fora. Então a gente realmente pegava o trem aqui, ia para Santo André, ia para a região central de São Paulo, para ver o que estava acontecendo, para ver se a gente entrava em contato com pessoas, né, que já estavam fazendo esse tipo de linguagem de arte, né, para a gente poder aprender. Então a gente correu atrás do conhecimento, a gente trouxe gente de São Paulo para pintar com a gente aqui também, né, que acabou ensinando, né, e depois a gente acabou entendendo que isso podia se tornar uma profissão. O que acaba não sendo uma realidade, né, que a gente não consegue viver só disso, tem que ter outras coisas, uma outra profissão por trás. Porque que o material acaba sendo uma coisa cara para a gente se manter como artista, né? Tipo, desde o papel até as tintas, os pincéis. E às vezes a gente tem que trabalhar até com improviso de alguns materiais para conseguir estar fazendo alguma coisa. Com o Inverno Cultural, abriu a possibilidade desse pessoal estar expondo as obras. E não só os dois, mas aí surgiram várias pessoas, né? O Mohamed Baker, o Newton Dias, o José da Aparecida, né? A Dilson da Aparecida, que hoje tem uma escola de arte em Franco. E durante os 10 anos de Inverno Cultural, tinha os eventos de palco, que era coordenado pelo André e pelo Ranulfo, que tinha teatro, música, dança, e as exposições, e a exposição de artes plásticas coletiva, né? Então era a oportunidade no meio do ano do Inverno Cultural, e na Semana do Município, a gente repetia a dose e fazia outra exposição para comemorar a data de aniversário do município. Durante os 10 anos que se passaram, a gente conseguia pelo menos fazer 2 grandes exposições aqui em Franco, né? Primeiro festival de inverno, né? O Inverno Cultural era. Inverno Cultural que foi idealizado por essa galera aí, né? Aí, nem sei se dá pra gente falar, né? Mas André, Pedro Quintanilha, Ranulfo, Mohamed Baker, Tequila, Fábio, o Douglas, acho que tava também. O Fábio. E aí era isso. A Sônia, né? que era professora de dança aqui no centro comunitário, ela trazia as alunos dela para dançar as no Festival de alunas, Inverno. enfim. Tinha o maestro Jean, a gente conseguia fazer uns encontros de corais muito pesados, né, muito legais. Eu lembro que a André falou, não, a gente vai fazer 3 noites. E isso era tudo, a André ia despejando coisas, e a gente, tá bom, vamos obedecendo. Vai ser o primeiro dia, vai ser a vernissagem da exposição e um sarau. Segunda noite vai ser o encontro de corais, e a terceira noite vai ser a noite da MPB.
Daí tá bom. Aí ela passa o contato de todos os artistas plásticos, alguns eu já conhecia, né? Aí o Pedro, o Fábio, o Douglas, aí eu, naquela época tinha aquela molecada do Jossa, o João, o Mário, ajudamos a montar os painéis e fez a exposição, tá bom. Aí vamos fazer um sarau. Aí foi o primeiro sarau que teve aqui em Franca, em 2001. Aí a gente fez um sarau, o Fábio dançou no sarau. Aí, nesse meio tempo a gente conversou com o Jean gostou da ideia, ele conhecia alguns corais, porque ele também participava do mapa cultural na área de canto coral, né? Aí ele convidou alguns corais de outras cidades para vir para cá. Aí faltava a gente conseguir as pessoas da MPB. Aí a André falou, eu conheço, vamos chamar o Eduardo Nunes. Aí o Eduardo Nunes cantava com a Regiane Rocha. Aí os dois já vêm. Aí tinha a Alessandra, lembra da Alessandra? Aí tinha o Valdo, e a André conhecia todo mundo. E eu não conhecia, não lembro quem, tinha mais uma pessoa, mas não lembro quem era. O Ranulfo, lógico, tinha o Ranulfo, e o Ranulfo trouxe um pessoal aqui para tocar chorinho. Eu lembro que esse festival de inverno foi um acontecimento na cidade, que aí... Foi fino, gente. Não foi fino, Fá? E Franco já tem essa referência de muita gente que faz arte, a gente já tem companhias formadas, companhias que trazem referência do passado. Ele está com um colar com pingente redondo. Eu acho que dessa luta mesmo de presença, né, de querer estar ali. Então, se a gente queria cultura, a gente tinha que produzir. Então, quando a gente queria fazer uma exposição, nós nos encarregávamos de fazer as exposições, sem algo em troca, né? Então, era uma coisa meio que mambembe, meio que no amor à arte, né? Então, era uma lógica bem diferente que agora. A cidade era meio provinciana e o pessoal da grana conhecia, né, também a gente, né, os comerciantes, o dono do Cine São João, que é a família Reis, né, o São João cedia o cinema por conta da prefeitura, claro, né, alguns comerciantes ajudavam, né, mas a gente fazia muita coisa manual, pessoal, os próprios artistas, é como escola de samba, sabe? Um costura, outro faz o pano, outro faz a pintura, entende? Como eu disse, né, com esforço próprio. E eram poucas pessoas e todo mundo ia atrás para fazer. Hoje tem pode-se ser através de projetos, né, concursos, mas naquela época não tinha. Era um tempo que a gente vinha fazer porque isso era tipo, muito importante para a gente queria fazer e queria fazer acontecer e não havia perspectiva assim, dessa questão de financiamento, de profissionalização. Hoje ainda é difícil, né? Mas era praticamente impossível. Aí essa década dos anos 2000 era... 21, né? Era tudo realizado dessa maneira mesmo, né? Com a força de cada um, com o que cada um tinha, com o que cada um tinha em casa e trazia, e vamos fazer acontecer. Foi muito importante para a gente, foi começar a ocupar, né? A dizer que isso existe, que a gente também queria se expressar e ter espaço para atuar, ainda que sem financiamento. Mas acho que as coisas só começaram a crescer mesmo com a pandemia, né, com o advento das leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo agora. Mas os incentivos sempre foram muito poucos, né? Pouca gente aqui acessava recurso público. Eu, pelo menos, nunca acessei. Na nossa época, o grafite não era visto como arte, né? O mural não era visto como arte. A gente era uma coisa meio marginalizada ainda, né? Então a gente tomava muita geral, a gente era moleque, né? Então os caras viam a gente como se a gente estivesse fazendo uma coisa errada. Na verdade, hoje a gente estava prestando um serviço da cidade sem nada em troca. A gente estava no meio da rua, né? O Edu tocando, eu e o André declamando, e uma mulher ficou até o final do encontro, acho que a gente ficou 1h30 lá, e ela ficou. E ela era num projeto escolar, acho que Escola da Família, se não me engano, que o Edu, acho que era coordenador, enfim. E aí nós fomos a Morato, e essa mulher, ela veio nos dizer depois que ela nunca tinha visto nada parecido. E aquilo foi bonito, né? A gente estava numa comunidade, no meio da periferia. Poder ouvir de uma mulher que nunca tinha visto aquilo, e ela ficou atenta o tempo todo, nos ouvindo, prestando muita atenção naquilo que ela estava escutando, isso é grandioso, né? Pensar o quanto
isso também pode fazer sentido para outras pessoas que não conhecem porque não acessam, né? Então acho que a gente como artista tem o dever de ofertar. Hoje tem o circo lá no parque, que tem aulas de circo, tem várias outras opções, né, para a rapaziada. Mas teve um tempo de muita escassez aqui em Franco, era difícil. O trabalho todo era voluntário, né? No Inverno Cultural a gente tinha o espaço e mais nada. Então saía eu e o André atrás dos amigos comerciantes para doação. Então era uma placa de madeirite que a gente trazia nas costas, uma lata de tinta. Aí foi quando eu conheci a Fábio, ajudando a pintar painel lá, então a gente tinha que se virar. Ia recolher as obras, depois montava a exposição, montava os painéis, a exposição, depois ia devolver as obras. Então, enfim, todo esse trabalho de forma voluntária, porque não tinha verba mesmo. É isso, se a gente pensar o que era o centro comunitário em 1995, que está hoje, né? Mesmo questão de equipamento, de estrutura, da própria equipe da cultura, né? Porque se falar, eram duas pessoas. Hoje deve ter o quê? Uns 20 funcionários da Secretaria de Cultura. Se contar com os oficineiros, tem muito mais, né? Tem muito mais. Então, tem muito mais gente trabalhando com isso enquanto estrutura, né, do setor público. Mas, aí não sei se é um saudosismo, né, da minha parte, mas eu sinto que naquele momento havia muito mais engajamento dos artistas e produtores, parece que tinha um desejo mais latente de Mas eu acho que é uma coisa de geração, eu acho. Hoje está mais cômodo, em alguns sentidos, porque assim, tem muitas oficinas boas, né? Muito boas oficinas, mas o aluno vai lá, assim, a geração é outra, ele vai lá, faz a oficina, espera o final do ano para apresentar e tá tudo bem. Eu não sei se ele tinha se o jovem hoje tem essa vontade de, sei lá, de querer fazer uma companhia, de estar lutando por isso, mas é muita diferença daquela época em que a gente tinha que fazer tudo para hoje, que o aluno vai lá, se inscreve numa oficina, faz uma oficina, vê se é aquilo que ele quer. O advento dos slams acho que facilitou muitas coisas para a população das periferias, porque acho que vem trazendo jovens, né, para se sentir autorizado a falar poesia e de repente publicar suas obras em livros, né? Acho que a própria Compoema promoveu isso também, né, de publicação de livros para poetas periféricos. E uma coisa assim que noto da época para hoje é que a gente não tinha informação sobre, assim, a gente tinha que pesquisar muito, ir em bibliotecas, procurar outros artistas para obter algum tipo de informação, qualquer técnica nova, e tudo ajudava a gente. E hoje em dia isso tudo é muito fácil. Isso daí está em qualquer rede social, em qualquer pesquisinha, assim, facilita muito a vida de um artista hoje em dia. Daí dentro do centro comunitário, com outras pessoas chegando, a Fábia, o Roger e o André, daí começaram a surgir os grupos, né, de cultura e desenvolver teatro e os movimentos culturais. Então isso daí até hoje é o que tem sustentado essa parte cultural da cidade, né? Mariana Moura é uma mulher branca, gorda, com cabelo curto. Ela está sentada numa mureta com pedras à vista. Ao fundo, Pensando outras enquanto muretas e morros com gramados e árvores. Cultural, artística, eu acho que para mim era muito distante naquele momento, em 2004. Eu queria muito fazer teatro, eu comecei em 2004 e não parei mais. Mas eu lembro que eu fiquei pensando muito em ir para São Paulo, em fazer... Eu lembro que eu entrei na Companhia de Teatro de segunda-feira e entrei para fazer luz, porque eu queria aprender outras coisas. E aí uma coisa que me pegava muito era, acho que eu não vai rolar só ser atriz, não que seja só, mas na minha cabeça era muito distante atuar e conseguir ganhar uma grana com isso, então era muito nebuloso, na verdade. Mas pensando em perspectiva profissional, eu acho que é muito diferente de 2004 para cá, assim. Eu fiz minha vida profissional aqui, assim. Foi aqui, foi em Morato, foi na região, no geral, assim.
Chay Odisseiana é uma mulher negra com brincos de argolas grandes, vestida com uma blusinha preta em parte transparente. Então, assim, quando a gente começou Ela a está de cantar óculos, aqui, os cabelos o que compridos e com acontecia? 2 coques no alto. Não Ao fundo, existia uma parede eventos feita com e bambus. projetos que a gente sentia que a gente poderia estar presente, que a gente poderia estar ali, né? A gente não era convidada. E aí linkou muito com o início da Associação Cultural do Véio, que é esse espaço que a gente está aqui agora. Odisseia começou em 2008, esse espaço vem também uns meses depois do início da Odisseia, e aí ele vem com essa intenção de proporcionar um local onde os artistas da cidade poderiam se encontrar para poder compartilhar a sua arte. E aí a gente começou a fazer as movimentações aqui, aí automaticamente parece que, né, você cria... as pessoas começam a te ver, né? E aí você está movimentando a quebrada, então a gente era convidada bastante para fazer eventos, às vezes, por outras pessoas. O que eu sentia nessa época que a gente conseguia fazer, que era bem bacana? A gente conseguia fazer um intercâmbio cultural, porque a gente conseguia trazer pessoas de outras regiões de São Paulo aqui para o nosso espaço. Mas era uma coisa feita uma precariedade, assim, né? Porque... era um bagulho meio nós por nós mesmo. Só que era um outro momento, era uma outra época. Eu sinto que era uma época que a gente sentia a necessidade de estar junto com as pessoas falando de corpo, de contato físico, sabe? Porque não era uma época que a internet estava bombando. Stephanie Bertolini é uma mulher negra, alta, cabelos compridos. Ela está com óculos escuros e grandes. Ao lado há uma planta e ao fundo uma parede branca. Né, em 2018, pouco tempo depois veio a pandemia da Covid-19 e eu, recém-formada, fiquei desesperada. Falei, e agora? Como é que você trabalha com arte? Como é que você trabalha com dança? Sendo que ninguém não está rolando trabalhar com nada praticamente, né? As nossas vidas estão em risco, enfim. As funções, os trabalhos subalternos continuam colocando a sua vida em risco pela sobrevivência, né? Então foi um período bem difícil para todo mundo, né? Principalmente para nós, né? A classe trabalhadora. E aí a gente teve que, eu odeio essa palavra, mas a gente teve que se reinventar no meio disso para poder trabalhar. Né? O desejo forte de trabalhar, de fazer a nossa arte, mas num contexto precarizado, mais precarizado ainda. E aí que aqui na nossa cidade já devia ser a 2ª ou 3ª edição do Festival Soy Louco por Tijuqueri. E também graças a essa possibilidade de fomentar trabalhos aqui na região, né? Ações pontuais, né? Projetos pontuais no festival, a gente deu um pontapé. É importante falar das políticas públicas, né? Que eu acho que tem uma luta também dos artistas. Não é algo que estão nos ajudando, né? Não, é algo que eu acho que é direito, né? Direito da gente, quanto artista, de produzir e ganhar por isso, né? Acho que nos últimos 3 anos, eu acho que foram bons anos, assim. No sentido de abrir edital, da gente se inscrever em edital, conseguir, né? Eu acho que também tem isso, a nossa autoestima profissional, ela precisa ser incentivada também. Porque muitas vezes a gente que é artista daqui acha que, é isso mesmo. Então vai ser um cachê baixo mesmo, porque a gente é artista local. Muitas vezes tem eventos que pagam mais para o artista de fora e paga menos para a gente que é artista local, né? Então acho que a gente, enquanto artista, também perceber a nossa importância, né? Que é isso, se o artista de fora está recebendo um valor, a gente vai receber também. E a gente merece receber esse valor. Então isso faz diferença, a gente saber que a gente pode se inscrever para um PROAC, a gente pode se inscrever para um Ancine, né? Para uns festivais que são grandes, assim. Mas nesse momento eu nem sabia o que era política pública. Nem sabia que existia leis de incentivo, não sabia que tinha possibilidade de eu ser contratada, né? Eu acho que eu fui me profissionalizando ali a partir de 2010, 2011, ou acho que até não, viu? Acho que 2012, depois que a gente conseguiu lançar o nosso primeiro CD, né? Que aí a gente foi entender que era um cachê, que era uma ajuda de custo, né? Porque até então me movimentei muito como artista fazendo um trabalho voluntário, e até hoje a gente faz, porque o artista ele tem às vezes necessidade de estar em alguns espaços, e nem sempre é sobre
a grana, né? Mas hoje eu me sinto bem mais profissional da área. Eu sinto que eu posso falar, poxa, eu estou sobrevivendo da arte. Mas eu acho que eu consegui viver só de cultura agora em 2024. Então, até o ano passado eu tinha que fazer outras coisas, trabalhos paralelos para conseguir me manter, sobreviver, né? E para mim era muito distante, assim, sabe, Fábia, acessar. Porque eu não me sentia capaz, assim, sabe? Nossa, era uma coisa muito difícil entender aquilo que o edital pedia, aquela linguagem. Não entrava na cabeça e por também não ter tido o estudo, formação, sei lá, não sei se a gente se limita, né? Mas a gente começa a perceber essas possibilidades somente quando vem a Lei Aldir Blanc, que a gente começa a acessar, né, os editais, que eu vi essa possibilidade, porque aí eu entrei no curso que foi fornecido pela Secretaria de Cultura, que no meu caso eu agradeço muito porque me ajudou muito. A gente pôde entender que a gente tinha a capacidade de acessar o recurso público e entender a importância que ele tem, porque muitas vezes se esse recurso não viesse, a gente não conseguiria fazer coisas que a gente fez. Então, assim, são coisas que fortalecem assim, a caminhada, porque chega um momento que você se cansa de sempre estar no voluntário, principalmente quando você decide sobreviver daquela profissão. Ninguém está ajudando a gente quando tem uma contratação, quando tem um edital. Não é uma ajuda. A gente está contribuindo para a cultura local. A gente está fazendo algo que o poder público precisa disso. Senão não teriam editais, senão não teriam incentivos. A gente é necessário para continuar girando, né? O trabalho artístico que a gente desenvolve, que a gente vai apresentar, ele é primordial para a nossa cidade, por exemplo. O que me incomoda, às vezes, é os editais ser a única opção. O que me incomoda, às vezes, é que, tipo assim, para contratação, o nosso próprio município, às vezes, não nos enxerga como artistas. E aí, muitas das vezes, pensa que está fazendo um favor de nos incluir em projetos, em eventos que não é por edital, né? Muitas das vezes pensa que está fazendo um favor. E muitas das vezes, para você ser inclusa, você tem que meter o pé na porta. Você tem que ir lá, falar, eu existo, eu quero estar na programação tal, contrata meu show, contrata isso. Né? Sem dinheiro, no nosso mundo capitalista, a gente não sobrevive, não come, não mora. Então, eu acho que um dos maiores desafios acho que a estrutura do governo, do mundo, entender que cultura também gera renda, também move dinheiro, né? Então, acho que tem esse ponto de como as políticas podem ir avançando para continuar fomentar mais, especializar, entender as demandas. Que é muito legal de pensar que toda essa minha trajetória foi possível porque outras pessoas trabalharam e ouso dizer que sofreram mais também nas artes. Pensar nessas pessoas que vieram antes, assim, esses artistas. Eu nasci em 94, então antes de eu nascer já tinha muita coisa acontecendo aqui. E que bom que tinham essas pessoas e que ainda tem essas pessoas, né? E que a gente possa valorizar, que esse filme possa trazer isso, né? Valorizar essas pessoas, porque trabalhar com cultura é um ofício que é muito desafiador, né? É difícil, mas também tem as suas belezas. E eu acho que a gente trabalha com cultura porque a gente quer um mundo melhor, né? Meio que se responsabiliza e a gente trouxe para nós a responsabilidade de preservar aquele painel embaixo do viaduto. Aquele painel debaixo do viaduto não tem um fomento da prefeitura, não tem um patrocínio da prefeitura, assim, né? E a gente não faz questão que tenha mesmo, porque é uma homenagem que a gente faz pro Pedro. Uma coisa que é muito legal é isso, a gente admira, né, e respeita a hierarquia, assim, de certa forma, né? Porque é uma hierarquia boa, assim, pô, o Pedro, o cara tem muito conhecimento, e se um dia a gente chegar aos pés do Pedro enquanto artista plástico, em toda a carreira dele, tá bom pra caramba, assim, sabe? Porque vai ser uma homenagem pra ele também. À medida que eu conheço a minha ancestralidade, isso aqui é porque eu conheço o meu passado, a minha ancestralidade, eu vou respeitar meu presente e vou entender pra onde a cidade vai ir, né? E é importante falar também das referências daqui da região, né? O André Arruda é uma mega referência.
Mas também eu lembro muito do Pedro Quintanilha, Erineide, sempre era uma referência, a Fábia. Eram pessoas que eu já tinha ouvido falar, assim. E pensar nessas pessoas que vêm antes da gente, né? Que eu acho que Franco tá nesse momento que tá bombando de coisas acontecendo, isso é importante. Mas é sempre bom a gente lembrar as pessoas que começaram, né? E como é legal, né? Vislumbrar isso, né? Quando a gente olha para trás e vê que as melhorias, né? Cada pessoa que vai chegando vai dando uma contribuição para a gente ter o Centro Cultural como ele é hoje, né? A gente pensa, lá em 95 era o centro comunitário ainda que não tinha estrutura nenhuma, nem se pensava, nem se falava de ser um centro cultural, né? Aí chega o Paulo Braga e eu lembro que ele falava muito isso, ele falou, não, isso daqui tem que ser um centro cultural e tem que ter cara de centro cultural. E ele falava, não tem cara de centro cultural. Então acho que é isso, no geral, pensando nessa construção da cidade, como a gente melhorou. Falta muita coisa? Falta, a gente ainda tem muita coisa para seguir. E hoje eu vejo isso, eu vejo que a gente ainda tem muito que fazer, mas já tem mais possibilidades. Hoje em dia, eu acho que os desafios é avançar dentro das políticas públicas. Entender que o profissional de cultura, ele é um profissional como outro qualquer, então ele pode ser tratado de forma diferente. Né? Quando eu falo dessa questão do dom, é porque fica parecendo que o artista ele é um cara diferente, que ele é um profissional diferente. Não, ele tem que ser tão respeitado quanto os outros. Eu acho que quebrar esse estigma de pessoa diferenciada é muito importante, porque esse cara precisa cada vez mais de profissionalismo. O futuro que eu espero é que a gente tenha mais visibilidade, que a gente não tenha que sempre estar implorando por espaço, que os editais não sejam as únicas alternativas. Eu espero que as ações sejam descentralizadas, que muitas coisas que podem ser levadas para o bairro, que tem esse olhar carinhoso, que a gente mora numa região periférica, Franco da Rocha é grande, tem muitos bairros que são afastados do centro. Eu ainda sinto esse impulsionamento maior nas regiões centrais, né? A gente tem um parque maravilhoso, eu entendo que a gente tem que ocupar, né? Mas a gente precisa também ter esse olhar que eventos grandes também tem que acontecer nos bairros, né? Porque não são todas as pessoas que têm essa condição de estar saindo do bairro, indo para um parque, porque tudo isso envolve um custo financeiro. Possibilita refletir sobre possibilidades de ter outros acessos. Acho que esse é um papel fundamental da arte, poder fazer com que a gente sonhe mundos possíveis para todo mundo. Ranulfo toca violão. Mas que bacana, hoje é domingo, eu vou sair girando por aí. Na verdade, vou matar a saudade sob o sol da tarde da rua Jundiaí. Eu vou namorar. Aos mestres Ranulfo, Pedro e André, com carinho, agradecemos por tudo. Direção, Fábia Pierangeli. Roteiro, Fábia Pierangeli e Roger Neves. Edição, captação de imagem e captação de áudio, Roger Neves. Assistente de câmera e social média, Amanda Barbosa. Audiodescrição, roteiro e locução, Eduardo Bartolomeu. Consultoria de Gajax e gravação no estúdio Barroca Beat. Interpretação de Libras, Andressa Samanta da Silva. Entrevistados, Ranulfo Faria, Pedro Quintanilha, André Arruda, Fábia Pierangeli, Erineide Oliveira, Fábio Dacher, Fábio Campagnola, Douglas Scott, Mariana Moura, Chayo de Ceiana e Stephanie Bertolini. Apoio Osh Produtora e Associação Cultural com Poema. Realização Secretaria Adjunta de Cultura de Franco da Rocha. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. E para fugir do frete da amargura, esperando que nunca virá, sou herói num filme de aventura, na sala toda escura do cine Marajá. Logo da Prefeitura de Franco da Rocha, da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. União e reconstrução. Então, nos intervalos dos ensaios, a gente ficava reinando com a trilha sonora da peça e apareceu essa melodia.
que na verdade é a coisa que eu vivi, né? O footing era na rua Jundiaí, que virou Hamilton Prado, né? E aí acabou com a minha rima. Como é que eu vou rimar com Hamilton Prado? É.